Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Ceia Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série nasceu do desejo de ouvir histórias que constroem o nosso Ceia todos os dias. Histórias que nem sempre estão no palco, mas que sustentam, inspiram e transformam. Aqui damos voz às memórias, aos aprendizados e às experiências que marcaram essa caminhada coletiva. E hoje, com muita alegria, receberemos Iris Lisboa, alguém que traz em sua trajetória marcas de dedicação, vivência e compromisso com essa casa. Será um momento especial de escuta e reconhecimento. Iris, seja muito bem-vinda. É muito bom receber aqui, é uma honra ter você aqui comigo, tá bom? Muito obrigada, amiga. Conta pra gente em que ano você chegou aqui no CEA e como você chegou, como é que estava esse momento para você. Tenta trazer aí algumas lembranças dessa época. Eu cheguei aqui no CEA em 2005. Eu vinha de uma evangelização numa cidade espírita em Jacarepaguá, que é onde eu moro até hoje. E quando eu comecei a trabalhar, não dava para manter o acesso ao centro que eu frequentava nessa época, por conta dos horários, né, das reuniões públicas por lá. Então, eu trabalhando no Largo do Bicão, não conseguia chegar em Jacarepaguá a tempo das palestras públicas. E conversando com a Alessandra, ela lembrava de conhecer um centro que ficava por perto do metrô, mas não sabia exatamente onde era. E eu já estava sentindo muita falta de ter o contato com as palestras e com a doutrina. E um dia ela disse para mim assim, vamos tentar descobrir onde é? Eu falei, vamos descobrir. E foi numa terça-feira, acho que novembro de 2005, que nós resolvemos descer num ponto de ônibus aqui próximo e subir a rua Cisplatina andando, até que encontramos o centro e assistimos nossa primeira palestra numa terça-feira à noite aqui na casa. Entendi. E qual a sensação que você teve quando você entrou aqui? É muito engraçado pensar em pertencimento já nessa época, mas era uma sensação de já conhecer esse lugar. Não era um lugar totalmente diferente. Eu me senti acolhida desde a entrada do portão. Eu lembro que logo depois a gente descobriu o objetivo da palestra de terça-feira. Eu iniciei um tratamento, passei pelo atendimento fraterno e sempre muito encantada com tantos desdobramentos e com o tamanho dessa casa, porque a casa que eu frequentava era bem pequenininha. O salão era pequenininho, toda a estrutura era bem diferente do que a gente tem aqui, né? Mas mesmo com toda essa grandiosidade, eu sempre me senti muito acolhida aqui. É muito legal essa característica da casa, né? Verdade. Teria alguma lembrança marcante desse dia, não? A palestra? Às vezes as pessoas chegam e não lembram de nada, né? Só lembram da sensação. Eu lembro dessa sensação. Eu lembro que foi uma terça-feira, pós-trabalho. E lembro de voltar para casa decidida de que era aqui que eu ia começar a frequentar. E foi assim que começou. Então, descobrimos outros dias de palestra e eu passei a frequentar o centro quase que diariamente. Depois a gente entendeu que também tinha o estudo, e aí comecei a estudar na segunda-feira. E aí, desde essa época, o meu trabalho começou a ser organizado a partir dos horários do centro. Então, quando é que tem palestra? Eu tenho que estar no centro por minha escolha às 8 da noite, então eu preciso trabalhar no máximo até às 7h30. E aí eu fui organizando os dias de agenda de trabalho para estar aqui quase todos os dias. Você começou vindo na palestra e depois você entrou para o tratamento espiritual. Isso. E provavelmente, depois, você entrou para o estudo, né? Eu sentia muita falta. E aqui eu descobri que tinha o tratamento. E entendendo o objetivo do tratamento, eu falei, opa, acho que eu preciso desse tratamento também. E foi aí que comecei. Como eu cheguei na casa no final do ano, eu comecei a estudar no ano seguinte. Então, em 2006, eu comecei a estudar no estudo sistematizado nas segundas à noite. E aí eu saía do trabalho e vinha para cá para estudar toda segunda noite. Entendi. E o que você acha que modificou? Eu vou fazer essa pergunta, mas eu sei que você já tinha um certo conhecimento. Se você veio de uma mocidade espírita, na mocidade espírita já está passando ali o conhecimento da doutrina. Mas depois que você entrou no estudo, ou a gente juntando nesse combo, né, de mocidade, de estudo aqui na casa, o que você acha que mudou na sua vida, Iris? Eu acho que eu comecei a ficar mais atenta à minha responsabilidade, à necessidade de mudança para que a mudança chegasse até mim. Acho que esse foi o grande marco, porque quando eu falo que eu comecei a fazer todos os tratamentos, eu fiz mesmo. Eu comecei tratamento na terça-feira, que era de uma característica, comecei o tratamento na quinta, que era para outra característica, o tratamento na sexta veio logo depois, e aí comecei a estudar, e aí percebi que eu estava aqui quase todos os dias da semana, comecei a trabalhar na quarta, primeiro na sexta, depois na quarta, e aí eu fui entendendo que esse excesso dizia muito sobre algo que eu ainda não tinha.
E o estudo foi preenchendo esse excesso de busca. E aos poucos eu comecei a entender que eu precisava de modificação para conseguir até me direcionar melhor para o trabalho e me doar de uma forma diferente, né? E foi um marco começar a ler o Livro dos Espíritos, que na mocidade era muito mais leve, sutil e próprio para aquela faixa etária, de uma forma profunda, entendendo cada detalhe, cada pergunta, fazendo reflexões, tirando dúvida. Foi um divisor de águas o estudo, com toda certeza. É um estudo. A gente sabe que o estudo tem um pouquinho em tudo, né? Tem na mocidade bastante, tem nas palestras, né, que vem trazendo uma forma mais superficial, mas a gente vai captando ali o que a gente precisa. Mas quando a gente entra dentro de sala e a gente começa a estudar mesmo, se comprometendo com esse estudo, faz total diferença, né? Faz. Parece que fica ecoando aqui na cabeça da gente, né? E aí não dá mais para fingir que eu não sei, que eu sou responsável, né? Então isso também traz uma carga de responsabilidade e atenção muito grande para todos os âmbitos da vida. Então eu fico mais alerta, me monitorando mais em todas as ações. O que de uma certa forma é muito bom, mas é um risco também, né? De, dependendo do nível de cobrança, eu acabar entrando numa autorresponsabilização e numa culpa que não cabe para esse momento de evolução também, né? Então, o fato de estar alerta inclui isso. Tá atenta ao que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, o que é urgente, o que eu preciso cuidar de outras coisas para cuidar disso depois, e me amparando também, me cuidando ao longo desse caminho, desse processo. Sim, você já falou um pouquinho que você começou a trabalhar. E aí, normalmente, é esse o caminho, né? A gente entra, assiste uma palestra, começa um tratamento, depois você começa a querer estudar, e depois você quer trabalhar. E quais foram, né? Como é que foi essa transição do estudo para o trabalho? E que trabalho inicialmente você começou aqui na casa? Eu comecei a procurar o que para mim era mais óbvio, que era trazer a minha profissão para dentro do centro. Eu descobri que o centro fazia a parte de assistência às famílias assistidas aos sábados e descobri que tinham crianças que precisavam de acompanhamento fonoaudiológico. E aí me voluntariei para fazer o atendimento fonoaudiológico dessas crianças aqui na casa. Então eu vinha às sextas-feiras, na parte da tarde, e ficava com algumas crianças, cada uma no seu horário, muito parecido com o perfil do que eu já fazia no consultório, para dar assistência para essas crianças que precisavam de amparo. E eu ficava na sexta sozinha, porque o trabalho social da casa ele não acontece na sexta. Mas a Alessandra trabalhava na quarta, que nos horários para ela era melhor. E na quarta-feira, que é o dia de trabalho de assistência da casa, ela foi descobrindo outras frentes de trabalho. E aí, automaticamente, me chamou e fez o convite para que eu migrasse para quarta-feira. E fui eu mudar minha agenda de trabalho para estar aqui na quarta-feira para trabalhar em equipe. E aí, outros trabalhos foram iniciados. E aí você veio para a quarta para atender ou você já entrou no apoio? Eu tentei fazer as duas coisas, mas não foi possível. E como no apoio escolar a gente começava também a dar assistência para essas mesmas crianças que precisavam de acompanhamento fonoaudiológico, ou por conta da fala, ou já por uma questão de alfabetização, de aprendizagem, acabou juntando os dois trabalhos. E aí eu parei de fazer o trabalho de sexta e substituí pelo de quarta-feira. E passei a vir aqui inicialmente também na quarta tarde, mas depois ficando o quarto dia inteiro de trabalho, com a galera que fazia o contraturno, né? Então, quem estudava de tarde vinha para o apoio escolar de manhã, e quem estudava nas escolas de manhã vinha para o apoio escolar na parte da tarde. Muito legal, né? Porque foi um trabalho que é 10 anos, né? Tava tentando lembrar com a Maísa aqui. Não lembro. Uns 10 anos que a gente ficou. Eu entrei depois de você. Nossa, entrei um ano tempo. depois de você. Ainda fiquei 10 anos, você deve ter ficado 11. Mais ou menos isso, né? Nem sabia. Mas quais outros trabalhos você se dedicou aqui na casa? Eu fiquei muito tempo no apoio escolar, né? Nem tinha me dado conta de que eram 10 anos. E aí depois, por conta desse olhar da fonoaudiologia, me veio o convite para começar a trabalhar na evangelização da tarde, dando suporte na parte da coordenação para acolhimento das famílias que estavam chegando, para as crianças que precisariam, de repente, de um olhar diferenciado, ou para inclusão, para alguma coisa que fosse pontual ou algo que fosse da história mesmo dessa criança ou dessa família. E eu acho que foi em 2017 que eu comecei, no finalzinho do ano também, participando já de um encontro da família, fazendo parte de um projeto que era o seu, era a campanha de equidade e união. E eu e Tânia, na época, começamos a trabalhar com esse foco, acolher as famílias e as crianças que precisavam de alguma atenção diferenciada. Mas então, você foi para apoio,
Trabalhou como fono, atendendo as crianças, depois apoio escolar, depois evangelização, mas você também é facilitadora, né? Ah, é verdade. Eu comecei a facilitar na quarta-feira, que era o dia que eu já estava aqui. Uhum. Então eu ficava na parte da manhã e da tarde no apoio escolar e recebi o convite para facilitar na parte da noite. E aí comecei facilitando o livro Nosso Lar nessa época, do apoio escolar também. Mas não lembro o ano. É, porque as coisas vão se misturando aqui, É né? verdade. E hoje você está como coordenadora da evangelização, primeiro ano como coordenadora. Primeiro ano desse desafio. Primeiro ano. Qual desses trabalhos marcou mais você ou marca até hoje? Eu não consigo pensar em trabalho especificamente, mas ao contato com o outro. O contato com o outro sempre me marca. Seja na época lá do apoio escolar com as crianças, com as mães dessas crianças, com as histórias dessas crianças, seja no estudo sistematizado, com cada um dos alunos que estão ali dedicados, vendo os seus trabalhos, tarde da noite para poder estudar, por vontade própria para estar aqui, para trocar. Depois, na evangelização, e ainda hoje, né, com o trabalho um pouco diferente, mas com o estudo sistematizado se mantendo nesse processo, as trocas sempre me cativam muito, me chamam muito a atenção e, para mim, são o marco do trabalho. Mesmo facilitando, eu tive a oportunidade de facilitar o livro de Mensageiros e depois voltei para o livro Nosso Lar. Eu já estou há algum tempo no livro Nosso Lar, mesmo sendo o mesmo livro, às vezes repetindo algumas pessoas na turma, sempre um ano diferente, com sempre muito aprendizado e muitas trocas. Isso, para mim, é muito importante, é o que mais me marca. Teria alguma história que tenha acontecido aqui no CEA, ou que tenha a ver com o CEA, que seja uma história bonita ou engraçada ou marcante? Eu não sei se eu consigo lembrar de uma história do apoio escolar, que foi uma época tão diferente da vida, assim, porque eu tive contato com crianças com histórias de vida muito diferentes das minhas, né? Muito diversas. E eu acho que lembrei de uma situação aqui, de uma época em que nós começamos a fazer um projeto para que as crianças crianças e jovens tivessem contato com as profissões, para que começassem a pensar no que eles queriam fazer quando crescessem. Porque a gente começou a perceber na conversa com elas que as crianças não tinham muitos sonhos, muitas ambições. Elas não se sentiam capazes de alcançar uma profissão diferente das que elas conheciam, muito próximos da realidade delas, né? E eu me lembro que quando a gente começou a pensar nessas profissões, inicialmente a gente pensou em profissões de graduação ou pós-graduação, e aos poucos a gente começou a perceber que talvez começar pelos cursos técnicos, os cursos de formação mais próximos do que eles gostariam de fazer, tivesse uma adesão maior, e era incrível ver os olhinhos deles entendendo que eles poderiam ser bombeiros, poderiam ser técnicos de enfermagem, poderiam trabalhar em laboratório, porque nunca tinha sido apresentada essa possibilidade para eles. E começar a pensar que eles, então, tinham um objetivo somado ao simplesmente passar de ano, a realidade deles foi muito impactante. Isso me chamou muita atenção. E uma outra situação que eu me recordei agora, é muito recente, que foi na semana que eu recebi o convite para assumir a coordenação da evangelização, foi a semana do encerramento da evangelização do ano passado. E as responsáveis pelo grupo de pais fizeram uma atividade, elas normalmente fazem um carinho para as evangelizadoras, né? E as crianças entregaram cactos para as evangelizadoras. E foi feito de uma forma muito aleatória, como se pudesse ser. E a criança que me entregou um cacto foi uma criança que, ao longo do ano passado, teve muito contato próximo comigo e que precisou de algumas adaptações, e a gente conseguiu fazer umas conexões muito bacanas e ter respostas muito positivas dessas conexões. Então, receber o cacto dessa criança no final do ano, quando eu ainda estava com muitas emoções em ebulição, muito insegura com essa responsabilidade nova, foi muito importante, foi muito potente. Quem vê de fora não percebe o impacto que tem dentro de nós, né? São histórias bem profundas, e lidar com crianças, lidar com jovens, né? Porque você também trabalha na mocidade, você esqueceu de falar isso. Ai, meu Deus, fiquei bem incomodada agora. Porque eu penso evangelização tudo junto, né? E não é. É que, na verdade, eu faço uma extensão de horário. Acaba ficando para mim na memória como um trabalho só, mas de fato, hoje eu estou na evangelização e na mocidade. Não liberamos você por ser coordenadora. Não liberamos você. Sigo trabalhando, graças a Deus.
Mas é isso, né, gente? Eles impactam muito a vida da gente, né? Uma fala, né? Uma lembrança que eles têm de alguma coisa que a gente conversou e realmente faz toda a diferença, emociona mesmo. Mas eu queria que você falasse pra gente o que o CEA representa para você em uma palavra e por quê. Pensando em uma palavra, eu penso em aconchego. Aconchego porque é colo. Vou chorar já, né? Tá vendo? E aí eu tenho que me segurar aqui, sabe? É colo porque são tantas oportunidades aqui, é tanto trabalho, não importa se a gente tem dificuldades, se a gente não é perfeito, faz diferença. O que faz diferença é a vontade que a gente tem de ser melhor. E isso não tem tamanho para mim. E por isso eu acho que é o que mais me marca, porque luto sempre, né, para domar as minhas inclinações o tempo inteiro. E aí saber que mesmo errando, mesmo com as minhas dificuldades, eu sou bem-vinda. Eu tenho muitas outras coisas que são válidas para o trabalho e que me capacitam para continuar na minha luta de ser melhor. É um alívio. Não preciso ser perfeita para estar aqui. Eu posso estar cuidando das minhas dificuldades enquanto eu estou aqui. Eu preciso cuidar delas enquanto eu estou aqui. E é o trabalho que eu faço aqui que me ajuda a me fortalecer para eu continuar lutando com as minhas dificuldades. Então é aconchego, é colo. Você estava falando de quando chegou, que você estava lá no grupo, na mocidade, veio para cá e aos poucos você foi se envolvendo no trabalho, foi assumindo coordenações, né? Porque no apoio a gente estava lá como coordenadora, éramos um grupo, né? Tínhamos a fono, psicóloga, pedagoga. E hoje você está mais madura, né? Até para conseguir estar à frente da evangelização, tem ali uma bagagem. Se você pudesse dizer uma coisa para você, quando você chegou aqui, lá no passado, quando você estivesse vindo para cá, entrando nessa casa, junto com a Alessandro, assistindo uma palestra, se você pudesse voltar e olhar para você e falar algo para você, o que você falaria? Eu ia dizer que todo esforço para estar aqui valeria muito a pena. Que valia a pena voltar para casa mais tarde, que valia a pena reduzir o horário, estruturar a vida para estar aqui com a frequência que eu pude estar. Foi muito importante. Foi muito bom receber esse acolhimento desde essa época, ter esse aconchego e esse colo desde essa época, e ter o alerta de que eu era responsável para ter aconchego e colo, né? E eu diria para eles lá do passado que era para eu continuar nessa luta porque ia valer a pena. Ia ser muito bom poder continuar nessa casa e ser parte de tantos trabalhos. A gente escuta ao longo da caminhada, né, que o trabalho é bom pra gente. A casa é tão gigante, tem tantos trabalhadores. Com toda certeza, se eu não topasse nenhum dos trabalhos que eu topei ao longo da caminhada, outras pessoas muito capazes estariam nesse lugar. Não é pra casa que faz diferença, é pra mim. Todas as vezes em que eu aceitei, foi sempre com medo. Foi sempre achando que não ia dar certo, sempre sem entender por que era eu que estava sendo convidada. Mas eu sempre tive certeza do amparo do alto. E depois que eu entendi que o trabalho era importante para mim, eu decidi que eu não ia negar mais nenhum tipo de trabalho. E a partir daí, a minha fala e a minha percepção do trabalho mudou também. Então eu fico tensa, fico preocupada, mas eu tenho a certeza de que eu não estou só. Que o trabalho não é meu, que eu não estou sozinha, que é sempre com uma equipe e que eu sou só uma parte dele. E isso faz com que fique mais leve e mais possível. A última pergunta. Agora é a última de verdade. Se você pudesse se materializar na sua frente, o que você falaria para ele? Nossa, muito obrigada. Muito obrigada por tanto. Muito obrigada por ser a casa que me dá tanta oportunidade de crescimento, a casa que me coloca de frente com as minhas imperfeições, a casa que me coloca de frente com as minhas potencialidades, a casa que confia nas minhas potencialidades que eu ainda nem descobri que eu tenho. E que muitas vezes, pelo trabalho é que eu vou dar conta, talvez eu consiga, né? É a casa que deposita credibilidade. Isso é muito importante para mim. Então eu agradeceria. Céia, muito obrigada por tanto. Iris, minha amiga, minha irmã do coração, que nem a Lei estava aqui, né? A gente trabalha lá fora junto, né? Então, muito obrigada. E venho falar aqui em nome de todos, pela nossa gratidão, pela sua entrega, pela generosidade em compartilhar sua vivência com a gente. Cada palavra sua carrega experiência, dedicação e amor por essa casa.
Obrigada por tudo que você representa e por tudo o que já construiu ao longo do tempo aqui. Que você continue sendo instrumento de luz, inspiração e presença firme no bem. E aí não chora, é isso mesmo? Muito obrigada, amiga. Obrigada mesmo. E a você que esteve conosco em mais um episódio da nossa série Céia Tem Tanto para Lhe Falar, nossa profunda gratidão. Compartilhe esse episódio com quem precisa conhecer mais sobre essa história de amor e serviço. Siga o Céia nas redes sociais e acompanhe os outros episódios. Ainda temos muitas histórias que merecem ser ouvidas. Seguimos juntos, valorizando cada trajetória que constrói essa casa. Até o próximo episódio.